Semana 17 movimentada no mundo da NFL e hoje eu tenho meus destaques principais da rodada, meus jovens maravilhosos da NFL Brasil. Pós-temporada chegando em breve, temos muita coisa já definida e temos algumas coisinhas, algumas vagas aí que ainda estão em aberto, né? Algo pra gente ficar de olho aqui, vamos falar um pouquinho de tudo isso. Meu primeiro destaque vai para esses quarterbacks que estão em sua primeira temporada com suas equipes e que estão realmente detonando. Eu começo aqui com o Sam Darnold e eu vou falar também do Jayden Daniels, que absolutamente brilharam nessa última rodada, né? O Sam Darnold, mais um jogo pra lá de safado. Okay? 377 jardas por Darnold, uma nova melhor marca da carreira, 3 passes para touchdown. E 35 touchdowns agora na temporada é a segunda melhor marca da história do Minnesota Vikings. Os Vikings têm 9 vitórias em 10 jogos, em jogos decididos por uma posse de bola. Agora, levaram um susto pelo segundo jogo contra o Green Bay Packers nessa temporada, porque o time estava atropelando também lá em Green Bay e acabou vencendo por 2 pontos. A mesma coisa aconteceu aqui. Tava 27-10 no meio do quarto período, e o placar final acabou sendo 27-25, mas posso te falar? O Minnesota Vikings, ganhando por 2 pontos, recebeu a bola de volta com mais do que 2 minutos e com o Green Bay com 3 tempos para pedir. Os Vikings foram lá, converteram 2 primeiras descidas e venceram o jogo, tá? Então, no momento mais crítico, o Sam Darnold detonou. E ele foi para lá de celebrado no vestiário depois do jogo, né? Assim, ele chega no vestiário, tem festa lá, né? Colocaram o Sam Darnold nos ombros lá de um jogador, né? Água para todos os lados, né? Dá a impressão que eles estavam comemorando um título. Então, essa sintonia que a gente tem visto do Sam Darnold em seu primeiro ano em Minnesota, né? Com os seus companheiros de equipe, é uma coisa realmente que inspira. Ele teve o seu 6º jogo de pelo menos 3 touchdowns nessa temporada. Ele teve 4 em sua carreira, que começou em 2018, antes dessa temporada. Então o trabalho dele tem sido realmente excepcional. E é a primeira vez que Minnesota chega a 14 vitórias numa temporada desde 1998. Agora, é melhor chegar da pós-temporada e jogar um pouquinho melhor do que 1998, né? O time chegou na final de conferência em 98 e perdeu para a equipe do Atlanta Falcons, né? Ficou a um field goal aí de ir pro Super Bowl. E por falar em Atlanta Falcons, né? O time perdeu pro Washington Commanders aí num Sunday Night Football pra lá de eletrizante. E aí eu falo também do Jayden Daniels, que chegou em Washington para realmente mudar a cultura. Parece que eu tô vendo o RG3 de 2012. Lembra quando o RG3 foi draftado naquela temporada, levou o time ao título da divisão? Foi uma temporada realmente maravilhosa. Foi a primeira vez esse ano que o Washington Commanders chegou a 10 vitórias desde aquela temporada de 2012. E é a primeira vez agora que os Commanders vencem 11 jogos desde 1991, quando o time ganhou o Super Bowl e teve uma das melhores equipes da história da NFL. Aquele time é, sem sombra de dúvida, um dos meus favoritos. Mas o Jayden Daniels tem sido até melhor que o RG3. Ele quebrou o recorde do RG3 de jardas terrestres nessa última partida contra o Atlanta. Ele chegou a 127 jardas, que foi a melhor marca de sua carreira, 864 jardas terrestres na temporada, a melhor marca da história da NFL por um calouro. A personalidade do Jayden Daniels, eu acho que já tá mais do que estabelecida, né? Quem é o Jayden Daniels? Pedigree do Jayden Daniels. Ele é um cara que ele chega na reta final de jogos e simplesmente brilha. Olha só, foi o terceiro touchdown, porque ele venceu o jogo na prorrogação contra a Atlanta com um touchdown. Foi o terceiro touchdown do Jayden Daniels nessa temporada, ou acontece que colocou o seu time na frente, ou no último minuto do quarto período, ou na prorrogação. Na verdade, os dois, né? Os dois, né? 3 touchdowns no último minuto do tempo normal, ou um touchdown na prorrogação. Nenhum quarterback teve tantos touchdowns nessas situações
nessa temporada. A gente viu o Jayden Daniels vencendo o jogo contra os Eagles na semana passada e agora ele vence o jogo contra o Atlanta. A gente viu o Hail Mary também. A gente também viu aquele passe contra o Dallas Cowboys que poderia ter forçado uma prorrogação, que talvez teria sido até a jogada mais incrível da temporada, né? Mas o kicker foi lá, errou o extra point e os Cowboys acabaram vencendo. Aquele jogo foi um dos melhores da temporada. Mas fala sério, olha só, é o 8º jogo dele nessa temporada, liderando o seu time em jardas terrestres e em jardas aéreas. Também é um recorde por um calouro na história da NFL. O número 2 na lista teve 5 jogos, liderando a sua equipe em jardas terrestres e em jardas aéreas numa mesma partida. Então ele terminou 5 de 5 na prorrogação e também se tornou o primeiro jogador da história dos Commanders, são tantas coisas, né? Com pelo menos 200 jardas aéreas e 100 terrestres numa mesma partida. Falando de vários recordes aqui do Jayden Daniels, né? E o cara aparece nos momentos mais importantes. Washington com 11 vitórias, 5 derrotas, agora fica na frente do Green Bay Packers na classificação aí dos playoffs. Washington, nesse momento, é o cabeça de chave número 6. Green Bay, que tem 11 vitórias, entraria como cabeça de chave número 7 nesse momento. Parabéns, Commanders, estão nos playoffs pela primeira vez desde 2020. Meu segundo destaque, será que o Joe Burrow não é o MVP da NFL? Eu sei que a gente vem falando muito do Josh Allen, né? E também do Lamar Jackson, um pouquinho do Saquon Barkley. Mas o Joe Burrow, você já parou para olhar nos números do Joe Burrow? Se ele levar os Cincinnati Bengals aos playoffs e os Bengals precisam vencer os Steelers na última rodada e torcer para derrotas de Denver e de Miami, é muito improvável que aconteça. Mas se acontecer, o Joe Burrow mereceria o prêmio de MVP? Nesse momento nas bolsas de apostas, tá pagando 16-1. Ele só fica atrás do Allen e do Lamar Jackson nesses odds. Mas a gente tá falando de um cara que lidera a NFL em passes para touchdown com 42 touchdowns, 8 interceptações. Olha só, essa proporção é realmente surreal. Ele é o melhor em jardas. Ele é o terceiro melhor em QBR, que é aquele rating da ESPN que vai de 0 a 100. Né? Ele fica atrás do Lamar Jackson e do Josh Allen nesse quesito. Mas são 8 jogos seguidos com pelo menos 3 touchdowns, tá? O Tom Brady, em 2007, teve 10 jogos, é o recorde da NFL. E nessa última partida contra o Denver Broncos, né, eu achei muito interessante, porque os Bengals foram para a prorrogação, erraram um field goal. Poderiam ter vencido o jogo no tempo regulamentar, né? Mas teve aquele touchdown faltando 1 segundo, touchdown milagroso do Bo Nix, que merece um destaque também. Aquele touchdown foi pra lá de maravilhoso. E aí força a prorrogação. Então os Bengals estavam muito próximos da vitória 2 vezes, na reta final da prorrogação e aí também numa pós-prorrogação que o kicker vai lá, erra um field goal de 33 jardas. E mesmo assim o Joe Burrow voltava, até finalmente levar a sua equipe a uma vitória com touchdown pro T. Higgins na reta final. E esse é o Burrow. Ele é o cara mais confiável que tem nesse momento. E ele já foi sacado 44 vezes, ele não conta com uma grande linha ofensiva. O Josh Allen já só sofreu 14 sacks, por exemplo, nessa temporada. Com a linha ofensiva do Cincinnati, quais seriam os números do Josh Allen nessa temporada? Eu acho que tem, né? Assim, pra mim o Josh Allen merece, ele ainda tá jogando bem demais. Teve alguns jogos simplesmente surreais, sem sombra de dúvida. O Lamar Jackson também espetacular. Mas eu acho que o Joe Burrow merece consideração, especialmente se ele levar o seu time a 5 vitórias consecutivas para terminar a temporada e uma vaga nos playoffs, ok? Excepcional o Joe Burrow, que também é o primeiro quarterback da história da NFL a ter 8 jogos seguidos com 3 touchdowns e 250 jardas. Uma coisa realmente impressionante. O meu terceiro destaque vai para o outro lado do espectro, né? Aí eu falo de Aaron Rodgers
Aaron Rodgers teve o pior jogo de sua carreira contra o Buffalo Bills. E é impressionante a gente ver o Josh Allen brigando pelo prêmio de MVP e o Aaron Rodgers brigando pelo seu emprego em Nova York. Porque a gente lembra, o Aaron Rodgers foi o MVP da liga em 2020 e em 2021, vivendo algumas das suas melhores fases na carreira, né? Uma das suas melhores fases na carreira. E aqui agora, ele vê o Josh Allen de um lado, colocando 40 pontos no placar. É a primeira vez que o Aaron Rodgers, em sua carreira, fica atrás num jogo por 40 pontos, né? Rodgers brigando pra ficar em Nova York, né? E o Josh Allen brigando pelo prêmio de MVP. O Aaron Rodgers nesse jogo teve um QBR de 1,2. É o segundo pior da história dos Jets, né? Esse rating foi estabelecido em 2006, né? Então nas últimas 19 temporadas. O segundo pior QBR. Ele teve 8 jardas e uma interceptação em terceiras descidas. Ele completou um passe que viajou pelo menos 10 jardas, né? Então, uma performance realmente terrível do Aaron Rodgers e do New York Jets. Os Jets anotaram 14 pontos com o Tyrod Taylor entrando em campo, né? Então foi até pior. Tyrod Taylor, ex-jogador do Buffalo Bills, entrou, foi aplaudido pela torcida e conduziu 2 campanhas para touchdown, e o Aaron Rodgers não conseguiu fazer absolutamente nada contra a defesa de Buffalo, que realmente brilhou nessa partida. Por falar em brilhar, eu queria só citar alguns recordes que me chamaram atenção também aqui nessa rodada, né? Porque teve alguns momentos realmente expressivos. Eu começo com o Brock Bowers, tight end dos Raiders. Teve 7 recepções contra o Saints, chegou a 108 na temporada. Você sabe que essa marca e a história dos Raiders é rica, hein? Mas essa é a melhor marca da história dos Raiders, por um calouro e por qualquer jogador. 108 recepções, 1.144 jardas também na temporada. A melhor marca da história da NFL por um tight end calouro. Ele quebrou o recorde do Mike Ditka, que teve 1.076 lá em 1961, né? Então, na temporada passada, a gente viu o Puka Nacua quebrando o recorde de recepções por um calouro, né, 105, e agora o Brock Bowers quebra por um calouro tight end e também, obviamente, por um calouro de um modo geral, com 108. E aí quebra outros recordes também. Então, parabéns aí pro Brock Bowers, que foi simplesmente excepcional. Foi o melhor jogador dos Raiders nessa temporada, né? Você tenta descrever a temporada dos Raiders, muitas lesões, muitos erros, muitos problemas, turnovers e tudo mais, mas o Brock Bowers realmente brilhou, e é raro a gente ver os Raiders escolhendo bem na primeira rodada, é o fato, tá? E eles bateram um home run com essa escolha de Brock Bowers. Que tal o Saquon Barkley chegando a 2.000 jardas terrestres, se tornando o 9º jogador da história da NFL a alcançar a marca? Ele não vai jogar na semana... Eu não colocaria o Saquon Barkley para jogar na semana 18, tá? Ele tem a chance de quebrar um recorde aí do Eric Dickerson, que teve 2.105 em 1984. Nesse momento, o Saquon Barkley tem 2.005, ele precisa de 101 para quebrar o recorde. Mas os Eagles já estão classificados, não vai ter qualquer mudança no cenário de pós-temporada com uma vitória ou derrota. Então, desculpa, o Saquon Barkley, ele tá pensando em títulos, ele não tá pensando também nesse recorde, acredito eu. Ele tem sido um cara zero egoísta nessa temporada. O encaixe dele lá em Filadélfia tem sido uma coisa realmente maravilhosa. Mas esse jogo contra os Cowboys foi sensacional, né? Se anota 167 jardas contra um dos seus grandes rivais, né? Uma lavada para passar das 2.000 jardas. É o primeiro jogador da história de Filadélfia a passar dessa marca, e como eu disse, o 9º da história da NFL, mas eu acho que ele não quebra o recorde aí do Eric Dickerson. Bom, eu mencionei o Josh Allen, né? Mencionei o Aaron Rodgers, Josh Allen. Josh Allen, você sabia que, levando em consideração as 7 primeiras temporadas de um jogador, Josh Allen é o quarterback mais vencedor da história da liga?
76 vitórias, né? 76 vitórias pro Josh Allen, com mais uma ótima performance aí contra o New York Jets. Aquele touchdown que ele lança também pro Keon Coleman, né? Assim, isso aqui é Josh Allen, né? É o estilo de Josh. Ele tá se deslocando pro lado direito, joga a bola pro outro lado do campo, né? Keon Coleman vai lá, consegue fazer a recepção, né? Aquela jogada meio que foi um microcosmo do que tem sido a temporada do Buffalo Bills. Até quando o negócio meio que, não lança essa bola, vai dar errado, dá certo, né? Então essa é a temporada do Buffalo Bills até agora. O time, com a vitória, garantiu a segunda posição aí na classificação da Conferência Americana. Que tal o Myles Garrett? Eu sei que o Cleveland Browns perdeu para Miami num jogo horrendo. Mas que jogo feio lá em Cleveland. Mas o Dorian Thompson-Robinson, meu Deus do céu, eu não sei como que ele é quarterback na NFL. Um ataque totalmente anêmico de Cleveland. Parabéns para Miami, que tá ainda brigando por uma vaga nos playoffs, mas meu Deus do céu. Mas o Myles Garrett teve 2 sacks no jogo. É a 4ª temporada seguida que ele atinge 14 sacks. Isso daí é uma marca impressionante, tão impressionante que nunca aconteceu, né? Os sacks são uma estatística desde 1982, uma estatística oficial, né? E desde então, ninguém conseguiu 4 temporadas seguidas com pelo menos 14 sacks, né? Então, Myles Garrett venceu o prêmio de melhor defensor da temporada no ano passado e, sinceramente, ele entra na equação também para esse ano. É muito difícil bloquear esse jovem maravilhoso. E aí o Sam Darnold, 14ª vitória com o Minnesota Vikings, a gente já mencionou aqui o Darnold, mas essa vitória foi importante porque é o maior número de vitórias por um quarterback em seu primeiro ano com um time, desde que isso começou a se tornou uma estatística em 1950, tá? Então, 14 vitórias. Nenhum jogador desde 1950 conseguiu tantas vitórias em seu primeiro ano com um time. Realmente espetacular esses recordes pra lá de safadinhos, eu te falo. E aí, na 5ª posição, eu queria falar da defesa dos Rams, que tá me impressionando e que me impressionou de novo aqui nesse jogo contra o Arizona Cardinals. E uma perguntinha. Será que os Rams não conseguem fazer barulho aqui nessa pós-temporada? Porque a defesa cedeu apenas 9 pontos contra o Arizona Cardinals. São 3 jogos consecutivos cedendo menos do que 10 pontos. É a primeira vez que isso acontece com os Rams em mais do que 40 anos. Mais do que 50 anos. Na verdade, 49 anos. Desde 1975. Então você pega um ataque, o ataque tem 3 touchdowns nos últimos 3 jogos, tá fazendo nada o ataque. É uma vitória por 13-9. Semana passada a vitória foi por 19-9, depois 12-6 na outra semana. O ataque não tá fazendo nada. Cooper Kupp, onde você tá? Mas o que eu falo é, você tem um quarterback de elite. Ele é um dos melhores. Ele já venceu o Super Bowl. O que é melhor? Entrar nos playoffs com o seu ataque jogando muito bem, sua defesa não fazendo nada, ou uma defesa jovem encontrando o seu melhor momento e o ataque não fazendo muita coisa, mas esse ataque tem um quarterback de elite que pode clicar a qualquer momento? Eu prefiro a segunda opção. Então, cara, linha defensiva, Fisk, Byron Young, Kobe Turner, Jared Verse, que grupo sensacional, Mike Hoy, tá todo mundo jogando bem, né? Omar Speights tá fazendo um bom trabalho, a secundária tá marcando bem. Então eu tô adorando ver o Cameron Kitchens aí, calouro, conseguiu a sua 4ª interceptação aí da temporada, né? Melhor marca do time, empatado com outro calouro aí, o McCullough, né? Que também tem 4 interceptações. Então, eu vejo uma defesa jogando bem demais. E se o Cooper Kupp conseguir engrenar, Matthew Stafford jogar um pouquinho melhor, os Rams, que vão jogar em casa, porque garantiram o título da divisão, podem fazer barulho nos playoffs. Lembrando que nos playoffs do ano passado, eles foram para Detroit e quase venceram. Foi um jogo muito, muito legal lá em Detroit, tá?
Então, perderam por 1 ponto aquele jogo. Então, qualquer coisa pode acontecer na pós-temporada. São 5 vitórias consecutivas e os Rams já estão classificados. Por falar em times que estão classificados, nesse momento, a gente tem 5 equipes ainda batalhando por vagas. Restam 2 vagas, né? Uma na Conferência Nacional, que é da Divisão Sul. Quem vai vencer a Divisão Sul, né? Bucks não pode entrar como wildcard, Atlanta também não, tá? Então, a Tampa precisa vencer o último jogo para garantir a divisão. Se Tampa perder e Atlanta ganhar, aí Atlanta ganha a divisão. Na Conferência Americana, resta uma vaga. É a vaga número 7. Vai ser o Denver. Se Denver ganhar, já era. Se Denver perder e Miami e Cincinnati também perderem, Denver entra também. Os Dolphins precisam de uma derrota dos Broncos contra os Chiefs e uma vitória em cima do New York Jets para se classificar. E o Cincinnati Bengals precisa de uma derrota do Denver e outra derrota de Miami e uma vitória, novamente, em cima do Pittsburgh Steelers para poder se classificar. Então, essa semana 18 aí da temporada vai ser interessante aqui para essas 5 equipes. E não se esqueça que Detroit e Minnesota se enfrentam no jogo da rodada, que é um jogo de... Não vou falar que é um jogo de vida ou morte pensando em Super Bowl, mas pensa comigo. Se você termina como cabeça de chave número 1, tem uma folga na primeira rodada e tem 2 jogos em casa, é muito mais fácil do que você entrar na pós-temporada como cabeça de chave número 5, precisando de 3 vitórias fora de casa para ir para o Super Bowl. Então o vencedor de Detroit e Minnesota se classifica como cabeça de chave número 1. O jogo acontece lá em Detroit na semana 18. Eu vou comentar esse jogo, vai ser simplesmente imperdível. Ok, my dears? É isso aí. Falamos em breve aqui. Deixa o like, deixa o comentário, né? Se expresse, ok? Se expresse. O que você gostou aí dessa 17ª rodada? O que você mais está ansioso para ver na última rodada da temporada da NFL? Playoff chegando, mas tem muita coisa legal por vir aqui nessa próxima semana. Um grande abraço a todos vocês. Falamos em breve. Tchau!